Fala, jovens! Professor Diógenes aqui com vocês, podcast Sem Pressão, Rede Aprovado. Temos um bom papo para ter hoje e para isso se desenvolver daquela maneira especial que a gente faz, a gente está aqui na mesa com dois convidados. Fala você primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Não sei a hora que você está ouvindo, mas estamos de café para a gente aqui pós-almoço. Lúcio Rocha falando, né? E hoje não somos só nós dois, né? Temos convidado na área e vou deixar o convidado se apresentar para vocês aí. Boa tarde, sou o Gabriel de Biares, aluno do segundo ano. Estou aqui no aprovado desde sexto. Animado em participar com a gente? Animado, tô Então animado. vamos embora. É isso aí. Vamos entender, né, a proposta, né? Que o Gabriel caiu aqui, não é isso? Vamos lá. A gente conversou na nossa primeira gravação acerca de performance e sobre a perspectiva dos modelos de educação escolar, né? Ou seja, escolher uma escola não é escolher apenas uma escola, mas é escolher um tipo de escola, uma filosofia de escola. Falamos mais de escolha do que de escola, né? Exatamente. E dali a gente conversou, inclusive, sobre etapas do colégio aprovado, né? Quando apenas a unidade de Macaé existia. Hoje a rede, né? Ela tem o centro com duas escolas. A gente está aqui no Novo Cavaleiros, Gabriel é aluno do Novo Cavaleiros, e a gente tem lá em Rio das Ostras. E a gente conversou muito sobre essas perspectivas da própria escola como exemplo, para mostrar diferenças. Hoje a gente chamou o Gabriel, né? Porque ele tem uma trajetória, e quando a gente tem uma trajetória, a gente pode falar não sobre, mas de, né? E aí, combinamos alguma coisa, Gabriel? Não. É isso, é ao vivo, professor. Quem sabe faz ao vivo? É isso aí. Pode vir pedrada aí, hein? Vamos que vamos. E vamos debater um pouquinho sobre algumas questões. Gabriel, fala um pouquinho pra galera. Você entra aqui em que série, né? Você morava aqui em Macaé, sempre morou em Macaé, estudava aonde antes, estudou em várias escolas, não? Você sabe, lembra? Você tem essa informação de como é que você veio parar no aprovado? Conta Dá um uma pouquinho resumida nisso aí. da trajetória pra gente. Como que você caiu no aprovado? Eu sempre estudei quando era pequeno na escolinha chamada Criarte, com uns amigos que inclusive vieram para cá. E aí chegou um ano que que meus pais decidiram me trocar de escola, fui para Atlântico, passei um ano lá. E aí a gente chegou a pandemia, né? Foi em 2020 isso. Chegou a pandemia, teve aula online. E aí esses meus amigos da Criarte, dois ou três vieram para cá. Aí eu falei, pô, mãe, queria muito ficar com eles, queria. E parece que essa escola é boa, né? Todo mundo tá falando que eles estavam falando muito Sim. que preferiam Vir pra cá, né? já pro sexto ano, esses meus amigos são muito inteligentes, né? Eles não sabiam nada de escola, eles já estavam falando, pô, mas essa aqui é boa, não sei o quê. E aí eu falei com minha mãe, ela concordou, e acabei vindo pra cá no sexto ano. Então a gente tá falando ali um pós-pandemia logo, né? 21, né? mas ainda tava com pandemia. Ainda tava híbrido ainda, se eu não me engano, né? Quer dizer, tava tudo online. Quando chegou, acho que para outubro, começou a ter híbrido. Entendi. Aí, É isso. Assim. E tá então, desde então, né? Quantos anos? 4, 6, né? 6 anos. 6 anos. O sexto ano, né? Consecutivo aqui na escola, né? E é engraçado que é um movimento que geralmente o pessoal faz, né? Só contextualizando com o episódio passado, que o Gabriel não tava, a gente falou muito, Gabriel, não muito da performance em si, que a gente deixou para esse de hoje, a gente destrinchar mais a performance, mas falamos muito dos perfis de escola, né? O que é uma escola confessional, uma escola bilíngue, uma escola tradicional, né? Uma escola sócio-interacionista. Então, né, a gente foi mostrando, né, para a comunidade escolar os perfis de escola que a gente tem. Né? Uma escola mais voltada para o esporte. Uma escola, né, voltada para performance esportiva, normal. Né? E finalizamos o podcast da semana passada exatamente falando onde o aprovado se enquadra nesse monte de perfil de escola. Né?
qual é o foco de quem vem para aprovado, né? Seja a curto, médio ou longo prazo, 90%, né, das famílias que procuram o aprovado, né, vem procurando, né, um resultado, seja de aprovação em vestibular, performar, né? Então sabe que a escola tem uma batida muito própria. E esse movimento que tu fez, cara, eu acho que para alunos de fora é o que mais a gente observa, né? Essa vinda ali exatamente no início do Fundamental 2 para iniciar essa jornada aí, E aí né? tem uma coisa interessante aí pra gente discutir, né? Independente desse perfil de escola, se a gente está falando de uma escola que propõe, por exemplo, né, uma abordagem de conteúdo estruturada, né, dentro de toda a consonância das diretrizes curriculares, mas para formar ali pensamento crítico, né, a capacidade de interpretação múltipla, desenvolvimento de raciocínios diversos, com aquele foco, né, de preparar ali mais para frente para os ingressos na universidade. Isso nunca vai substituir uma coisa que é fundamental para qualquer aluno e aluna se adaptarem a qualquer tipo de escola, pertencimento. Porque ele falou assim, meus amigos Sim. vieram para cá, né? E eu queria estar junto com eles, ou seja, ele não tinha noção das características da escola, conhecimento específico, se era exatamente o que ele, naquela idadezinha que ele tinha, ia achar legal ou não. Mas uma coisa fundamental era estar com as pessoas que ele sentia bem. Claro que nem sempre isso é assim, né? O papai e a mamãe ali nessa idade têm soberania. E ele teve fé, né? Porque os amigos falaram, não, é uma escola boa. Então, ele teve fé que realmente era uma escola boa e fez esse movimento, né? Mas toda adaptação, ela passa primeiro por pertencimento. Se você, né, está muito isolado, muito isolada, e tem mais dificuldade de sociabilidade, esse processo, ele é mais lento, né? Então, assim, não é só uma questão dos professores, das professoras, da direção, da coordenação, das atividades que vão ser desenvolvidas para além da sala de aula. Passa também por esse processo de socialização. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Nessa trajetória de construção do aprovado, né? A gente falou na nossa última conversa que a gente poderia, por exemplo, falar de um colégio que nos últimos 5 para 7 anos veio se reestruturando em alguns vetores. E, por exemplo, esse aspecto aí, o aspecto do que vai além da sala de aula, o aspecto do que vai além do conteúdo, ele claramente é um desses elementos. Tem coordenação de inclusão, né? A gente pensa que alguns eventos chaves precisam acontecer para desenvolvimento de cultura. Então a gente pode aqui refletir sobre várias coisas específicas. Você vê a evolução da escola de uma maneira objetiva, clara, perto do que hoje você, como estudioso, entende que é fundamental? Você acha que está engateando porque todo mundo está engateando? Como é que você vê esse processo dessa preocupação da instituição com socialização, identificação, pertencimento, etc.? Na hora que o Gabriel estava falando, eu ia fazer uma pergunta para ele, mas exatamente nessa linha, né? Eu ia perguntar e como que foi a sua adaptação quando você chegou, né? Mas antes de eu fazer essa pergunta para ele, cara, a maioria dos responsáveis que chegam, né, até a escola, quando vem, caindo, isso chega a ser curioso. Independente do segmento da série, né, todo mundo pergunta o que a escola faz em termos de adaptação, né? Como se isso fosse um processo oficial, planilhado, né? Tá aqui, esse aqui é o protocolo de adaptação, né? Não existe esse protocolo de adaptação porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, assim, não dá para você ter uma regra se você não sabe o que tu vai encontrar. Agora, é lógico que ações que ficam, né, na manga ali, a gente tem várias exatamente para entender, né, o quanto de adaptação cada aluno vai precisar. E o que a gente observa? Sem medo aqui no que eu vou falar. Cara, 99% se adapta, né, à realidade da escola. Uns vão demorar uma semana, outros 15 dias, outros um mês, alguns um trimestre, outros um semestre, né? Em algum momento, a sensação de pertencimento, que é fundamental, vai vir, e aí ele começa a relaxar e realmente a entender onde ele está pisando, né?
Depois eu vou até contar um caso aqui particular meu, né? Mas daqui a pouquinho. Então os pais chegam com essa dúvida. E o que a gente observa? Pensa que um pai, né, que trouxer no segundo aninho, cara, a adaptação é quase nada. Quanto mais para baixo você traga a criança, a adaptação dura dias. Isso envolve funcionários, Tudo. rotina. Rotina, né? Aquele olhar, né? A gente Estrutura. tem a preocupação se na hora do recreio ele está socializando, as inspetoras são orientadas para isso. Quando vê alguém sozinho, né? Chama, pergunta o que que houve, aí chama, não, vamos brincar, vamos ver um outro amiguinho, né? Então, assim, o olhar que a escola tem nas primeiras 3 semanas de aula é fundamental em relação a isso. A gente quase não olha nem questão de indisciplina, assim, né? A gente fica mais focado exatamente na questão da adaptação. Por exemplo, é uma característica as psicólogos da escola estarem comumente no intervalo ali, Isso. né, numa observação E esse complementar para entender Exato. como elas podem colaborar. Não é aquele monitoramento de censura, não está ali para ver o comportamento, está ali para ver o comportamento no sentido exatamente disso, né? Como é que está se construindo as relações, né? Está se isolando demais, né? A gente está tendo alguma situação de agressividade que é incomum para a idade, ou seja, o trabalho não fica dentro apenas fechado, né? Elas estão ali para olhar o que ninguém consegue ver, né? O olhar, né, atento que as psicólogas, né, e isso é brifado até numa reunião de início de ano com, né, os funcionários do administrativo, né, com esse olhar exatamente em cada um que chega, né, para a gente entender como ele está, né, como ele está socializando na hora do recreio, né? Algumas aulas deixam mais claro isso. Por exemplo, você pega uma aula do Maker que você precisa ter 4 juntos no grupo. Então você já vai entender se ele está com facilidade de fazer um grupo ou não, né? O projeto Vida, que depende de um grupo, projeto integrador. Então algumas disciplinas falam mais alto em relação a isso, né? Outras não, ele está mais na dele ali, copiando e tal. Mas esse olhar atento, e aí, pensando nisso, hoje qual é a prática que a gente tem? Os alunos externos, quando vêm para a escola, a gente procura agrupar, né, os alunos da mesma escola na mesma sala, exatamente para dar esse conforto na adaptação. É muito melhor você se adaptar na sua zona de conforto com quem tu conhece do que, né, com todo mundo estranho ali, né? E que só vai continuar se essa adaptação não significar de lixo, né? Isso é Panela. Isso é até a página 2, né? A gente avisa, não, a gente coloca todo mundo da mesma escola junto, mas se começar a zoeira, na semana seguinte a gente se separa, né? E vai cada um para uma escola. Então a gente tem essa preocupação e a adaptação ela vai muito disso, né? É você se adaptar ao novo ambiente, você se adaptar às novas relações. Aí vem uma adaptação pedagógica, você entender o fluxo de matérias, provas, sistemas, né? Aí eu acho que é até mais tranquilo. Modelo de prova. Depois que você está com a parte, né, emocional ajustada, né, a socialização está tranquila, aí você começa a pensar na, digamos assim, adaptação pedagógica, né, vamos chamar assim. Exato. Agora pergunta, fala como que foi sua adaptação pra gente, o que você lembra, né, 6 anos atrás, né, fala o Gabrielzinho chegando no 6º ano. Pensa nessa resposta no processo mais amplo, assim. Quando você chega no aprovado, vê o prédio, Tamanho da escola, entrada né? de sala. Ainda era aqui aí Como na é que foi frente, isso, Gabriel? né? Ainda era aqui na frente? Era. Né? Foi meio diferente o início, porque eu tava na pandemia, né? Então eu acabei conhecendo todo mundo online. E aí. Só que online a gente era mais difícil fazer relação. Tipo, no online eu só fiz, eu acho que um amigo. Eu já tinha meus amigos da sala, né? E a gente fez um amigo que a gente chamou ele para jogar videogame e jogamos com ele. Uhum. O resto a gente fez só lá para outubro, quando voltou presencial. E aí sim, eu lembro de ver a escola, né? Eu lembro que Seus amigos eram só quadradinhos assim no Google Meet, né? antes a gente viu o rosto de muita gente que não sabia, né? Nem sabia, chegava na sala, a gente nem sabia quem era. Você mesmo? Como que era seu quadradinho lá no... Eu lembro. Eu lembro, eu não tinha noção de como que era a escola, de como que era a sala por causa do online, eu não lembrava. Quando eu tinha vindo visitar, tinha sido antes da pandemia. Antes, então, né? foi um ano de diferença. E aí eu vi que a escola era bem maior, eu não tinha noção de como eram as salas eram totalmente diferentes do que eu achava que era. Mas a adaptação,
todo mundo sempre, eu e meus amigos, a gente falou que a galera era muito gente boa. Tanto os professores, tanto os alunos, todo mundo conseguiu se enturmar muito bem. Porque ainda mais no sexto ano, tinha bastante... A maioria era novo aluno. Então todo mundo estava ali no ambiente novo. Praticamente uma turma nova, né? É, uma turma nova. Eu dei aula pra eles. É? Deu no sexto ano. A última turma de sexto ano. Ele deu no sexto ano. A gente gostava pra caramba dele. Legal, legal. Eu lembro das aulas dele. Mas já, no fim do ano a gente já tava todo mundo muito amigo. Sim. Isso eu lembro. E aí você falou um ponto aí, Gabriel, desculpa te interromper, que eu esqueci até de citar, né? Os professores também fazem parte dessa adaptação, né? A gente tem uma preocupação nessas séries de transição, seja no sexto ano ou na primeira série do ensino médio, cara, os professores são escolhidos a dedo para essas séries, né? Não é uma coisa assim também, vai quem tem tempo disponível, né? A gente pega exatamente os professores que têm mais perfil, né? Porque tem professor que é mais calado, tal, tem professor não, que já consegue abraçar melhor essa questão de adaptação para quem está chegando. Então você vê a galera que está no sexto ano, né? É uma tropa de elite ali de professores muito, né, com um olhar também muito atento em quem está muito quieto, quem não está socializando em sala, né? Então tem essa preocupação também na equipe que vai recepcionar essa galera aí, entendeu? Sim. Esse conceito de adaptação é interessante para quem está escutando porque ele é muito amplo, né? Assim, primeiro, adaptar um estudante a um processo de uma série, de um segmento, ele envolve perfis diferentes de professores. Então você tem desde aqueles que vão ter essa capacidade de personalidade, de construir vínculo rápido, de garantir ali a calma, né, de que a novidade faz parte e fazer aquela galera nem tá percebendo, né, de uma maneira preocupada que aquilo está acontecendo. O que não significa que ele não vai ter qualidade técnica para estar ali, mas ele tem também esse perfil. Sim. Passa pela pessoa que, por exemplo, vai conseguir, do ponto de vista metodológico, da maneira que dá aula, e até da maneira que direciona o conteúdo, colocar eles o mais rápido possível no perfil daquele segmento. Porque a turma é muito heterogênea, né? E quando você sai, por exemplo, do nono ano para o primeiro ano, existem saltos ali que eles são expressivos. Você no nono ano pode até, por exemplo, fazer nuances de vestibular, mas não pode passar disso. No primeiro ano você precisa necessariamente se inserir nisso desde o primeiro dia, porque tem PISME, porque o conteúdo do Enem já está em curso, porque o volume de conteúdo de prova muda. Então, isso é pensado também nesse sentido. Vamos lá, a gente precisa de alguns nomes aqui na equipe que já tem esse perfil vestibuleiro histórico, né? Mas ainda tem, né, a parte de adaptação, De adaptação. mais... Então, é um conceito... E enraizado. isso para você ver como é que é difícil montar uma equipe. Às vezes você, como aluno, fala assim, poxa, eu gosto tanto da aula de fulano, de Beltrano. por que Por que não é só fulano, que é só Beltrano? Ainda tem essa, Gabriel. Ainda tem isso pra gente pensar na hora de montar a equipe, né? E aí eu vou fazer uma pergunta pro Gabriel, já puxando agora um pouco mais para o que é o tema, né, do nosso podcast hoje, né? Que a gente vai falar um pouco de performance. Mas antes de falar de performance, conta um pouquinho do que você sentiu, né? Se você lembrar dessa parte dessa adaptação pedagógica, vamos dizer assim, né? Eu acho que são duas adaptações, a social, né? E a adaptação pedagógica, acho que é exatamente como um processo. Semana de prova, acho que na sua época ainda tinha AD. Tinha, né? O falecido AD. Você era do grupo que copiava o AD ou copiavam de você? Não, era o grupo que fazia... Depende da matéria. Depende da matéria. confissões aqui. Então, assim, né? Eu acho que se adaptar a uma escola tradicional conteudista, né? Com foco em resultado, aprovação, aula, né? Tudo muito tradicional, né? E vindo de uma escola que não era tradicional, né? Então, conta pra gente, assim, o que você sentiu nesse sexto ano, assim, né? Com que tu lembra de semana de prova, exercício, né, simulado, né, AD, Sim. enfim. E deixa eu contextualizar quem não conhece o Gabriel. O Gabriel é um aluno de uma turma que tem ali uma quantidade razoável de alunos de boa performance de nota. E ele está situado nesse grupo. Então, por que isso é importante? Porque é sobre trazer alunos brilhantes? Não é isso. É sobre conversar como se adaptar num processo para chegar ao resultado. Então, por exemplo, você estudava toda semana, só estudava perto da prova, dependia da matéria,
Você estudava mais com teoria, mais com exercício? É um pouco disso que a gente queria que você tentasse lembrar e complementa. De lá para cá, isso mudou muito? Mudou quando entrou no primeiro ano? Mudou agora? Ou é do mesmo jeito? Junta isso daí. Eu acho que o salto para entrar no sexto ano foi bem maior do que do nono pro primeiro. Eu acho que foi, sim, essa coisa de semana de prova, de ter muita informação na época de uma escola que eu tinha que não tinha tanto disso. A maior parte da minha vida era Acostumado ali, né? acostumado, né? Era pequeno também, né? Mas quando esse salto foi tenso, a gente tinha costume de estudar pouco no começo, né? A gente achava que se estudasse só um pouco antes da prova, já tava lá e ia bem. E E aí, dava certo, né? às vezes dava certo, depende. Mas com o passar do tempo a gente viu, eu e meus amigos, né, a gente viu que não dava para ficar na moleza de antes. A gente tinha que começar a estudar mais, tinha que fazer atividade realmente precisava, né, porque às vezes na prova ficava parecido. Ou seja, estudar um pouquinho cada dia, né? Melhor do que sim. ficar igual um doido na véspera da prova, né? E você acha que no Tentando... ensino médio isso deu o salto foi muito grande do final, porque vamos lá, você entra no sexto ano. Fundamental, anos finais, a gente tem ali, né, algumas mudanças, mas chega uma hora que aquilo se adapta a um padrão. Um padrão de prova, um padrão de número de aulas. Quando você pula para o primeiro, tem muito impacto em relação a quanto tempo você vai estudar em casa, o nível de preocupação na sala de aula em relação à matéria, ou não, para você não teve, para os seus colegas não teve, o que você pensa sobre isso, o que você percebeu da sua turma. E agora no segundo ano, você mantém o fluxo do primeiro ou você está sentindo a necessidade de um pouco mais? Como é que você vê isso? Eu acho que essa coisa do salto do primeiro, eu acho que para mim veio no nono. E eu acho que a galera da sala também. Do oitavo pro nono? Do oitavo pro nono. É mesmo? Eu acho que foi quando eu vi, eu vi que o resto também começou a galera, né? a realmente ter que parar e estudar mais e começar a estudar uma semana antes das provas, RSA, semana de prova, já começar a semana antes, em vez de começar a estudar um dia Na antes. véspera, né? Sim. Mas tu acha que isso tem a ver com as disciplinas, né? Não com as disciplinas, não, com as matérias, né? Por exemplo, vocês sentiram que as matérias ficaram mais difíceis? Porque Eram os conteúdos que estavam sendo, sei lá, agora estou vendo um assunto em geografia histórica, o assunto é difícil. Ou era a quantidade de conteúdo? ou é o volume? Ou era o tipo de prova? O que era que você achava? Eu acho que era mais. Eu acho que era muito volume também. O volume aumentou muito de. Talvez sexto, sétimo e oitavo muito próximo. Aí você já tem um degrauzinho pro nono. Sim. E esse degrau do nono para primeiro tu sentiu menos, né? Foi. Também teve um degrau, mas não foi um degrau tão impactante, eu acho. Pelo menos para mim, pro nono ano foi assim. Não, legal ouvir isso, porque eu que não sou aluno, né? Então na gestão, na minha cabeça eu tenho assim, se a gente pensar em degrau, um degrau do quinto pro sexto de um tamanho razoável, mas eu sempre acho o degrau do nono para a primeira série um degrau maior. Porque a gente pensa assim, do ponto de vista técnico, ciência vira uma outra coisa, né? Porque vira meio que uma unificação a física, química, física, biologia, dá uma física, começa a ter química. Aí beleza. E aí coisa totalmente nova. Mas tem outras correspondências, por exemplo, o volume de história no nono ano não é brincadeira. Absurdo, você tem todo o século XX de Brasil em geral. Então, assim, são muitas matérias. Não dá nem tempo de contar piada. Vira né, quase pessoal? não dá. Vira quase aquela parada de uma aula, uma matéria nova por semana. Um capítulo por Isso aula, meio né? que não combina com a essência do fundamental. Sim. Então, realmente, você precisa de uma mudança de giro ali. Já é um pré-médio ali, Tem já, um pouco né? disso, sim. Né? Inclusive tem aula à tarde toda, né? No nono ano, aí vocês pegam uma quinta-feira. Era um dia só, né? Quando foi pro médio foi 2, mas... Sim. E aí, diferença da primeira para a segunda série, acho que aí já é mais tranquilo, né? Mas eu acho que no médio, a gente, pelo menos o que eu senti, né? Em vez de ser isso de ter que estudar mais, foi ter que prestar mais atenção na aula. Sim. O segundo agora, principalmente, eu acho que a galera tá parando, pelo menos eu tenho que parar e
ouvir o que o professor está falando. Estar focado na Você aula. tem que estar bem focado, porque se você perder qualquer detalhe ali, você fica ferrado. O nível abre aspas de dependência, não é a palavra de dependência, mas também não é de importância, toda aula é importante. O nível de direcionamento passa a ser um pouco maior, porque se direciona mais nesse discurso de, ó, gente, vestibular, trata isso dessa maneira, a gente tem que ter muita atenção, né? O livro, ele continua sendo importante, mas há um complemento muito grande do professor e da professora ali na sala. Você começa a ter... No segundo, começa mais, eu acho que a estudar não só para a escola. Você começa a abrir sua mente para estudar para... Você começa a pensar mais no futuro. No primeiro, nem tanto. Você fala, falta 2 anos. Aquela pergunta, né? Estudar para a escola ou estudar para o vestibular, né? E aí a gente começa a pensar, cara, se eu perder uma matéria aqui, depois vai ficar difícil. Eu vou ter que ficar voltando nisso. Então é melhor ficar em sala prestando atenção, né? E não deixar passar nada, né? E tem também adaptação a professores, né? Como é normal, um bloco de profissionais está no primeiro ano, não está no segundo. Para eles você dá história, né? Eu dou história. Então, por exemplo, você também tem que se adaptar a ritmo, a metodologia, porque assim, quem está escutando fala, ué, tem X conteúdos no programa. Esse programa é espelho vestibular. Quem dá aula não faz diferença. Até a página 2 não, porque o objetivo final é esse, é preparar o grupo para conseguir, do ponto de vista teórico, do ponto de vista empírico, que são as questões, atender aos comandos, às habilidades, aos conteúdos, às competências dos vestibulares. Mas tem um elemento que é um pouquinho do método e do direcionamento, né? Das apostas mais específicas que sempre vão variar um pouquinho. Sim. E eu não estou falando de personalidade não, ser mais engraçado, menos engraçado. Não. O ponto não é esse. O ponto é mesmo esses elementos. Então, sempre que você tem 5, 4, 6, né, no primeiro ano, e muda no segundo, ainda tem esse giro de adaptação do ritmo, da fala. E aí eu não sei na sua matéria, né, mas em química, cara, de 60% a 70% do conteúdo útil de vestibular tá na segunda série. Né? A primeira é uma pincelada de algumas coisas ali. A primeira pega mais coisa do nono ano. Exato. A primeira você vê muita matéria um Pokémon evoluído ali do nono ano. Um pouco mais detalhado. O segundo começa a ter mais detalhado, mais aprofundado em algumas partes, né? Mas a matéria, né, da segunda série, onde tu vai começar a estudar química orgânica, aí toda a físico-química é na segunda série. Então, assim, ela é bem pesada, que foi, né, o que vocês acharam da diferença do oitavo para o nono. Acho que a primeira para a segunda entra, né, assim, além de matérias mais importantes, o volume de matérias também é muito maior. Né? História é bem dividido. História e filosofia são matérias bem divididas, porque vai depender do vestibular, vai depender do ano do vestibular. Não tem por exemplo, se a gente falar de UERJ, com certeza o segundo ano é muito mais relevante do que o primeiro em história, por exemplo. Né? Mas se a gente falar de Enem, isso não é uma regra que dá para estabelecer, porque tem conteúdos que estão no primeiro, tem conteúdos que estão no segundo, depende muito da amostragem, porque as competências e habilidades vão ser cobradas não necessariamente com os mesmos conteúdos, então esse padrão varia. Gabriel, pergunta boa. Todo mundo que estuda educação discute muito e às vezes discute... É muito curioso o que eu vou falar, porque a gente cobra muito que o aluno não seja do senso comum. E ele se baseie no conhecimento específico que ele está aprendendo. E às vezes a gente, como parte da sociedade, é senso comum em outras coisas. Isso é normal, mas perigoso. Do que eu estou falando? É muito comum, desde que a pandemia passou, todo professor, professora, todo indivíduo de escola debater o quanto ela afetou. Mas é muito raro que esse debate venha sobre a citação de dados, pesquisas. Não, eu vi uma pesquisa, na pesquisa tal, é sobre a nossa percepção muito pessoal. Isso é válido, mas isso é perigoso, porque a nossa amostragem ela não é nunca nem 5% da amostragem da realidade. Então, assim, a gente precisa até profissionalmente pensar nisso, né? O quanto eu estou correndo atrás das informações mais estatísticas para entender se o que eu estou pensando é. A minha amostragem é 1 em quantos, né? 1 em quantos. Aí a minha pergunta é, o que você sentiu que a pandemia gerou
do ponto de vista de você como estudante. No seu atraso. Porque atrasar, ela atrasou todo mundo. Em algum aspecto. Se isso ficou ou não ficou, é uma outra conversa. O que ficou, o que não Quanto ficou. tempo durou é outra conversa. Vamos lembrar que teve gente alfabetizada na pandemia. Meu filho Letícia. também, né? Letícia eu acho que a Letícia é a primeira geração que tá desde a primeira turminha da escola, que não tinha maternal. Desde o pré-1, né? E ela foi alfabetizada, tia Camille, né? Heróica. Porque o que é alfabetizar criança na pandemia? Doideira. Isso é uma parada. Se dar aula de história era complicado, né? Mas e aí? Você consegue olhar para trás e achar que em algum momento você, sua família, teu pai, tua mãe conversaram sobre isso? Você acha que ficou alguma deficiência? É leitura, interpretação, concentração? Foi aprendizado de alguma matéria específica que hoje você vê no primeiro ano essas coisas de novo, no segundo ano de novo você vê, cara, não lembro de nada, aprendi muito básico, porque tinha que ser muito básico, era pouco tempo, né? É outro modelo de aula. O que você pensa sobre isso? Pelo menos para mim, a pandemia, eu acho que o que mais deu... que eu senti falta foi português, assim. Eu tive... Tem muita coisa que agora eu já tô tranquilo, mas que eu demorei para conseguir entender, porque era muita matéria que vinha no sexto ano nova e depois tinham matérias que mencionavam isso nos anos seguintes, que saiu do online e a gente... Era pré-requisito, né? E eu tinha mais dificuldade. Mas isso aconteceu em todas as matérias, praticamente. Né? Isso você acha que foi indo ali até quanto tempo, mais ou menos? Sei lá, meados do 7º ano? Eu acho que para mim, o português demorou até o 8º ano, assim. Porque eu parei um tempo e falei, eu tenho que ver isso aqui. Parei. Deixa eu voltar. Parei um tempão e comecei a estudar português. Sim. E aí recuperei. Mas o resto das matérias foi acabando, assim, por volta Hoje do você não sente essa defasagem mais. Hoje você acha que se faltar, falta porque é normal faltar, ninguém aprende tudo. Você já não vê mais essa conexão. Acho que... Mais do acho dia que a não. dia mesmo, né? Porque a aula online também que a gente teve não foi tão ruim, assim. Você acha que tinha alguma composição ali legal? Eu acho que na medida do possível foi bom. A gente tava aprendendo bem, a galera tava entendendo a matéria. Mesmo que, como você falou, tivesse que ter sido mais simples, né? É porque envolve muita coisa, né? Envolve quem é esse aluno, essa aluna, quem é essa família. Se ele vai ver o vídeo de verdade, que não é síncrono. Se ele vai sozinho fazer aquela atividade de verdade. Esse processo colocou responsabilidade em todo mundo, né? Exatamente. E aí, vamos pensar o seguinte, né? Hoje a gente tem o Gabriel na 2ª série do ensino médio, né? Ano que vem deixa de ser treineiro, né? E passa a ser um vestibulando, né? Então, já está na hora da gente falar em performar, né? E quando a gente fala em performar, né, tem alguns pontos que para mim, né, eu vejo que ficam claros assim, né? O que a escola precisa te oferecer para você se sentir confortável em performar? Por exemplo, a equipe de professores é um diferencial para você performar bem? Né? Vou citar alguns exemplos aqui, né, e queria te ouvir sobre isso, né? Porque quando a gente fala em performar em termos de vestibular, o melhor termômetro que a gente tem é a aprovação, né? Então, a gente olha nesse último ciclo agora, fazendo marketing sem ser marqueteiro, igual a gente falou no outro podcast, cara, foram mais de 140 aprovações, né, na rede, somando aí todas, seja a 3ª série ou pré-vestibular, né? Então, o performar tem muito a ver com isso. É onde a gente é palpável, a gente enxerga se está tendo performance ou não, né? E quando você entrou no ensino médio, né, essas pitadas de vestibular que já se fala na 1ª série, acredito que isso se intensifica agora na 2ª. Na 3ª, a gente sabe quando chega, só se fala nisso o tempo inteiro, que é muito direcionado. No seu ponto de vista, né, que ferramentas de performance tu acha que a escola, né, te oferece, né, te oferta assim para você conseguir performar legal em termos de vestibular? Você olha a escola, fala, eu sou aluno daqui a tantos anos, quero ficar no que vem.
E por que que eu tenho certeza que quero ficar para ir bem no vestibular? Pode filosofar, tá? Tá aberto aí pra tu... São vários viés aí, né? Primeiro, uma coisa que mudou no primeiro ano foi o livro, que o livro tem questões de diferentes vestibulares, e aí a gente começa, às vezes, depois de tanto fazer exercício, né, a gente começa a entender um padrão de cada um, né, uma dificuldade, uma forma de cada um pedir. Sim, E os professores também começam a mencionar isso, né, mais no segundo ano agora, sim. começando aqui, assim é assim, esse assado. E Mas esse direcionamento, né? Você está falando do direcionamento de material versus professor versus essa orientação mais específica para que faculdade, né? Então, quando você olha o material do Poliedo, que cada final de capítulo tem 100 questões para tu fazer, né? Então, assim, você consegue enxergar que as questões do Enem têm um padrão, que as questões do FUVEST têm um padrão, né? Que as questões da UERJ têm outro padrão. Então, sim, né, essa em diferença cada entre... matéria a gente vai fazendo, e aí sempre está lá no início, né, do exercício. A gente começa, por exemplo, história. Enem tem um jeito, as outras também tem outro jeito, né? E outra coisa que como começaram agora no primeiro e segundo começaram a falar, os professores começaram a falar mais de vestibular. Mas até chegar no primeiro eu não tinha praticamente noção nenhuma assim de como que funcionava Esse isso. universo todo, né? Eu não tinha nada, não sabia nada. Só depois de alguns professores começarem a mencionar, assim, que a gente começou a entender a diferença, entender que prova você tem que fazer, como que é cada prova. Deixa eu te perguntar, ano passado você fez qual vestibular já como treineiro? Você fez Enem ano passado? Fiz o Enem E e PG? eu fiz o vestibular do Colégio Naval, mas aí seria para Sim, já militar, né? é, Aí, ó, aí é outra pegada, outra né? pegada. Outro conjunto de É, características, né? não, Outra pô, coisa. e isso é legal. A gente, né, por exemplo, a gente tem um aluno aqui que hoje está na primeira série, que ele quer ir em MITA. Ele tem que fazer um acompanhamento todo diferenciado por fora, Sim. né? A gente montou um plano personalizado de estudo para ele, que ele vai seguir, com outros livros, com outra pegada, com outro material, com outra didática, porque conforme você já reparou isso, né? Cada vestibular tem o seu perfil, né? E aí você pega uma prova do Colégio Naval, ela é muito diferente do que é um vestibular, né? Desses que a gente aqui prepara, né? Que seria para o Enem, por exemplo, né? E isso entra naquela resposta que a gente falou no nosso primeiro podcast sobre escolhas e escolas. É só estudar que passa. Quem é familiar de terceiro ano já ouviu a gente desconstruir isso. E quem ainda acha isso, é legal vir conversar com a escola, vir procurar a gente, porque isso é um absoluto senso comum. Como estuda, com que tipo de material, quais são as disciplinas em que fazer mais exercícios é fundamental, quais são as outras que o suporte teórico ele é fundamental, porque esse suporte teórico já vira uma ferramenta para redação, por exemplo. Que modelo de redação? Só saber escrever um tipo de texto vai te colocar, quando você chega no terceiro ano, apto de verdade para ter um alto rendimento. Então, esse universo ele é tão variado que você precisa ter calma para ir fazendo a introdução com eles. Etapa a etapa, prova a prova, questão a questão, aula a aula, né? Para eles entenderem que isso é, sim, mas que eles podem ficar tranquilos que eles vão pegando isso quase por osmose. É tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. E o familiar é fundamental nessa parceria, porque quanto mais rápido ele entende isso, mais rápido ele vai entender que é preciso pesquisar já no segundo ano sobre universidade, é preciso pesquisar já no segundo ano sobre vestibular, é preciso conversar já no segundo ano sobre se é Macaé, se não é Macaé, se é público, se é privado, se tanto faz. Se fora do Rio de Janeiro, tá tudo bem. Se tá tudo bem, mas não seria o ideal do ponto de vista das relações pessoais. São muitos fatores que não são secundários. Não dá para decidir sozinho, né? É. Isso aí tem que decidir em família, né? Começam as conversas com a família, Isso, com os isso. amigos também, né? A gente já teve aqui, se eu não me engano, 2014, talvez. Eu não lembro se você deu aula para esse aluno, né? Onde
para ele, né, não tinha plano B. Ele queria, né, tinha que passar para o ITA. Aí não era nem IME, né, também. O sonho dele era passar para o ITA, né? E numa conversa com os pais, hoje a gente tem um sistema de ensino, né, que é um dos que mais aprova no Brasil, que é o Poliedo para o ITA, né? O dono do Poliedo, né, é formado no ITA. O Poliedo surgiu como um cursinho preparatório para o ITA. E aí a mãe, né, quando trouxe isso para a gente, o aluno era da segunda série do ensino médio, né, a gente falou na hora para ela: a senhora não quer levar seu filho para São José dos Campos? Eu até tento ver, a gente consegue uma bolsa lá, né? Eu ligo pro dono do Poliedo e vejo o que a gente consegue. Se for uma opção da família, cara, a preparação ela é infinitamente melhor do que você se preparar para o vestibular tradicional como é aqui, né? E aí era uma realidade da mãe. A mãe, né, aceitou, a gente negociou e tal. E o garoto foi para lá, ficou morando em São José dos Campos. Se eu não me engano, ele passou, depois que ele terminou a terceira série, eu acho que ele ainda fez mais 2 anos de pré e conseguiu entrar, né? Então, Porque não é assim, nada fácil. não, cara, esse mundo ideal de que vai passar direto da terceira série, Não dá. né, depende pro quê e para onde, né? Não é tão simples assim. E de que aluno você foi no processo? Exato. Né? De que aluno você foi desde o sexto ano, não é que aluno tu foi no último Isso. ano. Eu tenho um amigão da corrida. Rapidinho, só Claro. E aí, e como eu falei que esse ano agora a gente também tem um aluno nesse perfil, mas que para a realidade da família, né, ela não vai para São José dos Campos. Então, assim, então a gente vai tentar dar todo o suporte em paralelo que ele precisa para se preparar para essa prova específica. Entendeu? Exato. Eu tenho um amigo da corrida que de vez em quando a gente conversa sobre escolas. E ele sempre conversou comigo sobre o aprovado, né? Eu tenho vontade da minha filha estudar lá, nosso plano aí no ensino médio. Eu falo, então, quais as razões dessa transição? Não, pegar um ensino mais voltado para o vestibular, mais forte, acho fundamental. Ok, mas por que só no primeiro? Né? Você não acha que chegar um ano antes, já que você tem várias outras razões pelas quais você quer que a sua filha continue onde ela está? E essas razões são prioridade sua também. Tudo bem. Mas se você traz direto no primeiro ano aquele processo de adaptação, Acabamos de ouvir um de exemplo aqui, né? transição, de repente alguns pré-requisitos de conteúdo, de ritmo, até pegar lá no primeiro ano já não vai ficar um tempo que seria precioso. Então, são conversas, às vezes, que elas são pontuais, né? E eu vejo esse um problema estrutural, né? Assim, achar que fazer um segmento todo num lugar, porque você se identifica com esse lugar, mas a partir de um certo momento você não entende mais que essa proposta te cabe tem a ver com o seu objetivo, e né? que basta. Não é tão simples. 3 anos parece muito, em muitos aspectos é muito, mas quando você fala de pré-requisito de conhecimento, quando você fala de pré-requisito de conteúdo, Ritmo quando de você fala em ritmo estudo. de estudo, não é muito. Você às vezes precisa de um tempinho maior para se adaptar. Isso é uma das coisas que eu tenho visto muito com muitas famílias, Lúcio. Eu tenho ouvido muito isso e você atende, as direções atendem, você pode até problematizar isso aqui, que é o que é. Chega na escola, quais expectativas específicas, todo mundo que troca com uma expectativa positiva, seja qual for. E aí vem a primeira semana de provas e de repente o guri ou a guria não vai bem. Ele pode não ir bem por muitas razões. Né? Muitas vezes vai bem, tudo bem. E aí vem muito rápido a preocupação. Ah, mas nunca tirou um 7, nunca tirou um 5. Às vezes nem é de outra escola, muda o segmento. Né? Na mesma escola. E eu acho que falta um pouquinho da galera entender que aprendizado é processo. Não é porque você mudou e teve um mês de aula que cérebro, emocional, ritmo, Tudo se adaptando. demora um pouco. Você escuta muito isso, você vê que isso acontece ainda. A concepção do tempo. Porque quando a escola paga, esse elemento entra também, né? Eu acho que inconscientemente deve entrar, do tipo, estou investindo, preciso do retorno. Mas não é igual o microfone que eu comprei tem que ligar e funcionar. Aí a gente está falando de serviço, né?
É um bem intangível, né? Você não está falando de um objeto que você compra. E aí a gente comentou bastante isso no último podcast, ô Gabriel. O que acontece? Você tem a família que ela quer buscar, né, a melhor escola na sua concepção de educação infantil. Aí depois ela quer buscar a melhor escola de Fundamental 1, né? Aí depois ela quer buscar a melhor escola de Fundamental 2. Agora deixa eu virar a chave aqui, porque meu filho quer vestibular, e deixa eu ver quem vai resolver aqui, né, o problema do vestibular. Vamos levar agora para aprovado, que é um pouco do que acontece. O Jorge citou aí o exemplo do amigo, né? Então, assim, qual é a minha preocupação e o que eu observo muito? Existe sim pais, né, que tendem a buscar, né, escolas que atendam o seu desejo ali, né, familiar por segmento, fazem uma mudança muito fácil de um segmento para o outro, né? E aí alguns vêm de um sexto, outros vêm. Mas assim, em compensação, né, tem que entender que o pai também não tem essa clareza. O pai não é especialista em educação. Ele não tem essa clareza toda desse processo que dura 15 anos, né? Se tu pegar 4 de educação infantil, mais 9 de fundamental, mais 3 de ensino médio, você tá falando de 16 anos. Então, assim, é difícil para o pai também ter essa visão, né? Mas a escolha da escola acontece muito baseada no segmento e o que ele te entrega, né? E o que eu vejo, né? Porque quanto mais cedo, e olha que perigo que isso é, né? A gente estava almoçando, até comentei isso contigo. Como que você fala em performance um pai que está trazendo a educação infantil? É mais fácil você espantar esse pai do que você convencer a vir pela performance. Porém, né, não sei se ali no 7º, no 8º, mas na sua experiência você reparou que isso aconteceu muito no 9º, esse aumento de ritmo, uma hora ele vai vir. E quando ele vem, você tem que estar preparado, né? E você se prepara como? Com autonomia, responsabilidade, né? Hábito de estudo, responsabilidade com o processo, planejamento. Então, tem um conjunto de fatores prévios à performance que precisam ser desenvolvidos desde 3 anos de idade, né? Então, assim, você enxergar o processo como um todo e entender que vir desde sempre, né? E você ir crescendo, né? E se adaptando, né? Eu vejo aqui as crianças do 3º, 4º ano, cara, vivem correndo no pátio e é uma felicidade. Se você perguntar se quer sair daqui, não quer. Por quê? É um ensino muito direcionado a essa faixa etária. Isso aí. Onde eles estão, aprendendo a anotar na agenda, né? Ao pai não ter que ficar cobrando, tem dever de casa amanhã. Não, tem, eu já fiz. Né? Então, esse senso de responsabilidade. Então, isso tudo, você tem que ir amadurecendo até chegar no 8º, 9º, onde você recebe essa carga de performance, né? E aí, falando em performance, eu vejo que são 3 pontos muito claros que definem, né? Acho que o Jorge pode até falar melhor que eu, enquanto professor. Pontos para mim que definem essa performance, né? Número 1 é professor. Você tem que ter uma equipe que extraia do aluno a performance, né? Um professor acostumado a esse ritmo de performance, aí, isso seja vestibular ou qualquer concurso. Que traga a turma para esse ritmo. Que traga a turma, você tem que puxar, né? Então eu vejo que o professor é uma, né? Em segundo lugar, eu colocaria, que eu acho que são 2 parecidas, né? Que na verdade se confundem e é a mesma coisa. Em segundo lugar, eu colocaria a metodologia, seja ela da escola como um todo ou do professor específico, a metodologia, né? Barra o planejamento de estudo, né? E até o sistema de avaliação, colocaria mais um, né? Sim. Metodologia, planejamento e sistema de avaliação. Esse é um combo menos tangível, né? Acho que isso é mais subjetivo. Mas que faz muita diferença. Pô, muita. E tem que ficar muito atento. O AD era uma das ferramentas que tinha tudo para ser uma das melhores ferramentas. Sim. No sentido de que criaria no aluno a cultura de verificar suas dúvidas e se preparar. Sem ser na véspera da prova, né? Mas é uma questão cultural do país. Sim. Sobre tirar vantagem, sobre fazer o menor esforço. E aí, o brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora. Não mede caráter não, numa certa idade. Faixa etária. Isso mede faixa etária. Então, assim,
o não entendimento, às vezes, da família, a falta de tempo, e aí isso é uma outra discussão. Se falta tempo para orientar filhos numa idade em que orientação é fundamental, daqui a pouco a gente não sabe nem o que está consumindo na internet e nem o que está fazendo por aí, né? Mas isso é uma discussão maior. Outro Isso é podcast. e isso hoje é muito sério. Sim, sim. Isso é muito sério. Mas olha só, e aí às vezes uma ferramenta que foi criada por uma ideia e que qualquer um saberia defender o porquê dessa ideia, ela precisou ser alterada, precisou ser sucumbida. Por quê? Porque 80% dos alunos copiavam. E aí a ferramenta não era usada para o Sim, Eram sim. alguns que realmente faziam porque queriam aprender, porque estavam É precisando um mesmo. percentual muito pequeno que E o fazia, né? E o resto É, inteiro um copiava. percentual muito pequeno que fazia com responsabilidade, né? Então, assim, ao meu ver, tá? Número 1, professor. Número 2, o sistema de avaliação barra metodologia, Sim. né? E o sistema é uma outra coisa também, cara. Quando a gente vai mudar o sistema de avaliação aqui, cara, essa é muita reunião. A gente fica 2 anos pensando assim, reunindo, cara, vamos fazer isso, vamos tirar isso, tal. Por exemplo, vocês não têm mais o MA, foi outra coisa que a gente também. tirou porque estava indo pelo mesmo caminho do AD. Na teoria ele funciona muito, mas a gente observou que na prática, já há uns 2, 3 anos que ele não vinha dando resultado como a gente gostaria, né? Então, assim, o sistema de avaliação da escola, ele indica muito o rumo da escola, né? E ele é muito planejado e é muito ruim você ficar trocando toda hora. Eu, enquanto professor, pô, eu dava aula que num bimestre era um sistema de avaliação, no segundo era outro, no terceiro era outro, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas faz né? parte mudar também, Não, que é o sim. que a escola faz. E a Eu gente acho que não é muito tem- importante entender que educação é dinâmica. A gente não tem problema nenhum em mudar, não. Né? A gente só pensa muito antes de implementar e pensa muito na hora de trocar. Pra ver né? se é melhor a Pra opção, ver. né? E fizemos uma mudança agora, né? Acho que tem 3 anos, né? Que as pontuações, né? Dentro de 30 pontos, elas estavam muito descompassadas do que realmente era a prova. Se valorizou mais a prova. Aí a gente achou que a galera tava, né? Se valorizou mais o projeto integrador do ensino médio e isso tem gerado claramente um retorno maior dos alunos no projeto. Em relação a ter entendimento. Porque é aquela também, dentre aquilo que você planeja e o que tu vai botar na prática, depois que começa a andar, que tu vê se, pô, era isso mesmo, né? Então, pô, peraí, a galera tá valorizando mais isso. Aí tu vai ajustando ali, né? Mas para finalizar, professor, sistema de avaliação e em terceiro eu colocaria o material didático. Né? O material, para mim, ele vem ali ainda depois, né? Não que ele não seja importante, mas eu acho que tem uma parte estrutural ali mais importante do que o material que vai direcionar, né? Principalmente no médio, que a gente sabe que o professor, né, até se sobrepõe ao material, né, em relação a... Tem muita autonomia. A aula dele, ele pega tudo que ele já viu em vários materiais. Então, né, tem muita coisa completa ali do que às vezes em um material só. Né? Então, acho que essa questão da performance eu vejo esses 3 pontos bem claros assim. Tem professores que usam, que pra gente, no nono ano, eu lembro que tinha um professor que às vezes ele não falava algo que tá no livro e falava algo a mais do que tá no livro, porque ele achava mais importante. Sim. E normalmente estava certo, né? O processo é esse. Isso daí não tem o menor problema. Inclusive, é uma cultura que a escola arremata bem da própria família. Né? Não é só o livro é uma referência, ele colabora, ele é fundamental. Ele também não pode ser tratado como secundário, porque a gente também tem que entender que existe uma instituição. Nenhum sistema de ensino chega onde chega de maneira casual, então as coisas ali têm um porquê. E o sistema valendo o livro, ele tem a ver com os simulados, ele tem a ver com o aplicativo, ele tem a ver com toda a rede de coisas que tem ali disponível para estudar e que muitas vezes muitos alunos não usam, né? E poderiam usar e etc. Eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel. Tu tá participando da monitoria de performance? Não, tô não. A monitoria de performance é uma das ferramentas também que a gente colocou, né, para ajudar a performar, né, num primeiro momento numa área muito específica. Depois a gente vai até dar uma abertura maior para outras áreas, né? Mas eu acho que tanto a monitoria, né, quanto os projetos extras da escola, e o Diógenes pode falar melhor, eles vêm complementando essa questão da performance, né?
Eu acho que são pontos que ajustam algumas coisas ali que essas 3 primeiras que eu falei, né, não consegue atingir ali, né? E aí o que eu, né, te perguntar em relação à monitoria e por Diógenes em relação aos projetos, né? Por Diógenes primeiro, né? O que que você acha, Diógenes, que os projetos acrescentam nessa questão da performance? E aí falando de alunos de segunda e terceira série, qual é a importância do projeto no meio disso tudo da performance? Vamos entender que projeto, dentro da estrutura curricular da escola, significa um conjunto de ações e metodologias que estão dentro do currículo, né? E que vão estar totalmente planejados para entregar para os alunos esse crescimento. Então, por exemplo, eu posso falar paralelamente como professor que está à frente de um dos projetos e como pai de uma aluna que está iniciando no que é a versão desse projeto lá embaixo. Porque você tem essa verificação como quem gesta o projeto e quem está vendo o impacto dele. Sim. Né? O projeto integrador é um projeto no qual, no ensino médio, os alunos em grupos, né, são distribuídos e dentro de um eixo temático vai havendo um trabalho que mescla orientação teórica com execuções. Eles precisam executar determinadas ações e atividades que vão gerar um melhor desenvolvimento deles em vários aspectos. Seja falar melhor, seja a capacidade de se organizar para apresentar um material, seja elaborar ludicamente materiais, seja de dividir entre eles o tempo que eles têm dentro do processo, é um trimestre, né, para colocar na prática, para apresentar isso que eles aprenderam. Então, grande parte disso feito na escola, né, é o que exige liderança, organização, otimização de tempo, tudo que o mercado vai exigir de todo mundo. Ou seja, estamos falando, né, do ganho de habilidades que vai trabalhar na formação integral desse indivíduo, né? Eu pego eles no terceiro. E é o terceiro ano seguido que o projeto é brilhante em relação à adesão dos alunos. E não é que ele é bom, não. Ele é brilhante. A gente não tem esforço de convencê-los o quanto isso vai fazer diferença. Eles entendem o diferencial para a redação, eles entendem o diferencial para as áreas que estão sendo as áreas centrais ali naquela turma. No nosso caso é humanas, linguagens, no terceiro ano, né? E eles trabalham muito bem. Viram ao mesmo tempo um momento em que eles são menos passivos, eles estão anotando menos, eles estão no processo de menos escuta e de mais ação. De selecionar, pegar o tablet, ver que tipo de material, que tipo de reportagem, o que eles sabem do ponto de vista conceitual que vai agregar, fazer a escolha. Isso vai ser apresentado em forma de um mapa, vai ser apresentado em forma de um jornal, né? Olha onde eu vou. Quantas habilidades não são Olha trabalhadas onde eu vou aí? agora. Cortar com tesoura uma coisa. A gente está falando de uma geração que, do ponto de vista cognitivo, tem enorme dificuldade. Como que segura na tesoura? Enorme dificuldade. Isso é uma coisa incrível. Sim, sim. E aí, até essas coisas simples, elas vão acontecendo ali também. Então, assim, acho um sucesso absoluto. E quando acaba o trimestre que eles vão apresentar, todos do grupo sabem falar, todos têm propriedade sobre o assunto, todos pesquisaram. O trabalho não é aquela coisa de que um em casa fez para todo mundo e botou o nome que é a história clássica do trabalho em grupo na história da escola. De qualquer escola. Eu acho não, tenho certeza, que é o trabalho que mais engaja na escola é o projeto integrador e o projeto Vida, né? Porque E o ele projeto muda Vida, de que é o nome. embrião disso, E aí o projeto Vida ele não começa no sexto ano. O projeto Vida tem desde o primeiro ano, né? Então assim, o Fundamental 1, ele faz o projeto Vida. Eu estava até vendo os temas agora, né? Que fala de letramento digital. Cara, fantástico o tema escolhido para o primeiro aninho, para o segundo, para o terceiro. Chega ali quarto e quinto, já vai se falar em cyberbullying, né? Então, assim, obedecendo cada faixa etária. E aí de sexto a nono tem outra pegada. A primeira série do ensino médio está indo também na questão do cyberbullying. Né? Então, assim, o projeto integrador ele tem um engajamento assim, fantástico, é o cara. que eu ia falar como pai. A Letícia, Depois de deixar até o Gabriel falar enquanto aluno, né? Quem dá o projeto integrador é Martinha e Martinha e Cássio, né? Cássio. Depois tu Sim. conta também a tua no experiência. sexto ano, a Letícia está no sexto ano, e essa semana ela estava em frente à televisão, ouvindo a reportagem da Globo News sobre a meta
e o YouTube ter perdido o processo 6 milhões de de dólares. 6 perdidos. milhões de dólares como responsáveis pela questão do vice-dependência de redes sociais. E aí, filha, entendeu? Entendi. Não estou subindo o que eu estou fazendo a cartolina da apresentação, eu vou botar essa informação E lá. esse lance de fazer na cartolina é fantástico também, né? Porque assim, seria mais fácil botar no chat GPT, pedir uma apresentação, né? Mas você ter o trabalho manual, né? E você. E o entendimento de que aquele exemplo que acabou de ouvir Aham. e ter a flexibilidade de vou me adaptar. Já tinha um projeto e ela perguntou, pai, o que você acha? O que você vai fazer? Isso. Você acha que isso aqui é relevante? Muito, acabou de acontecer. Falei, então troca alguma coisa. Vê o que você vai tirar aí e bota. Não, vê pra mim. Eu falei, eu não. E a sorte que a gente deu dos temas escolhidos, né, para o projeto Vida Integrador. E agora, semana passada, a gente teve o lançamento do ECA Digital, né? Então, assim, maior sorte do mundo, né? Tá Não foi tudo nada integrado, de casa pensado, Tá né? tudo A integrado. gente já tinha escolhido os temas exatamente nessa questão do letramento digital, né? E vem o ECA Digital, né? Regularizando, né? Toda essa parte da rede social, né? E aí isso aí também dá um podcast maneiro. Mas conta a sua experiência do projeto integrador pra E gente. conta junto outra. Nem tudo são sete maravilhas. A gente combinou isso no nosso podcast, né? Sim. Que a gente tem que trazer a realidade Se como é. for pra descer a lenha, desce E a agora. resistência da galera, sempre tem, né? Quem resiste, não gosta, normalmente fala o quê? Eu não tô falando de nomes, tô falando sobre os comentários dos bastidores. Ah, eu não gosto disso, dá trabalho, eu acho chato. Como é que funciona essa absorção? Tem muita gente que não vê o sentido no projeto integrador, né? Fala que, pra que eu tô fazendo isso? Não tem... Só para gastar tempo, né? E aí, agora no projeto integrador menos, mas no projeto Vida era pelo menos... Acho que agora faz mais sentido, né? Tipo assim, já veio acostumado com o projeto Vida, né? E aí, agora, no projeto integrador, é diferente do projeto Vida por causa que os professores, agora mais, eles dão algumas aulas introdutórias do tema. Tipo assim, um mês só para dar aula. Embasamento teórico. Embasamento, Né? e aí você faz diferentes grupos. E... Até me perdi aqui. E começa a partir daí a executar. E aí você faz grupo com a sala toda e eu acho que eles observam esses grupos para selecionar quem é mais liderante, quem é mais... Ano passado teve isso. Eles selecionaram os alunos que classificaram em liderante, liderança, não sei o quê. Sim. E aí separaram os grupos equivalentes, com um que é liderante, o outro que faz o que manda, o outro que não tá nem aí. E aí acaba que... Equilíbrio. Equilibra. Senão fica um monte de panela também, né? E tem um problema que tem muita gente que não liga e não tem como você fazer. Pelo menos ninguém consegue. Ela virar a chave não. Não dá. Você Isso é um fala, grande cara, desafio, trabalhar em grupo, né? é importante. Até agora. Pô, o meu filho é do 7º ano, né? Então ele tá na pegada ainda do projeto Vida. E quando tem o sorteio, né, às vezes ou ele comemora ou chega em casa puto da vida, dependendo com quem que ele caiu. Ou vai me dar mais trabalho, né? Ou não pra fazer. Desse jeito. Mas, cara, então, a gente tá falando de... Se for lá no 2º aninho do Fundamental 1, vai ter isso também, né? E aí você tem perfis, né? E cada um com a sua personalidade. Um gosta de fazer vida adulta. mais, E vai chegar no trabalho, tem o que morcega mais e tem o que trabalha mais, e isso é Tem um que normal. faz tanto que tá fazendo mais, tem que fazer, tá atrapalhando. Vai estar atrapalhando, né? É a vida. E aí serve também para esse medidor. O Entendeu? que eu fiz de trabalho para os outros já, porque não tinha... Porque se não tem quem fazer, alguém tem que fazer, né? E aí acabava... Tá, mas essa perspectiva no terceiro ano, por exemplo, ela é encerrada, porque é na sala 100%. Então você, ao fazer 100% na sala, porque a gente não pode levar para casa no terceiro ano para não atrapalhar o vestibular, a gente, como professor, está gestando o tempo inteiro quem está off, quem não está, qual é a divisão de tarefas, e aí... Porque aí é evolução. Até falando em pontuação, isso entra também na pontuação claro, deles, tem né? pontuação. A gente pode começar a fechar, né? Já deu 1 hora, muito bom, passou rápido. Quando passa rápido é porque é bom, né? Mas eu tenho uma proposta de fechamento diferente. Vamos aproveitar o Gabriel aqui e a gente vai no cara a cara. Eu vou te fazer uma pergunta, você tem que responder no tapa. Na lata. Uma palavra, sim, não, nome, não sei, tem que ser afirmativo. Não pode balançar não, beleza? Essa, Beleza? essa ninguém sabia. Então vamos lá, Gabriel. Vamos lá.
Um conselho para quem não está no aprovado e quer entrar. Prepara aí, porque não é moleza. É muito bom, sim. Os professores são todos muito carismáticos, né? A gente sempre vê isso, mas não é moleza. Você tem que estar pronto para estudar. Não adianta você vir e ficar Morcegando. ficar achando que é moleza e não quero prestar atenção, quero dormir na aula. Show de bola. Uma saudade que você tem do Criarte. Você falou que começou lá no Criarte e aqui a gente não tem o maior problema de valorizar as escolas. Não existe isso. Existe muito isso por aí, mas você não cresce valorizando os outros, não. Uma saudade do Criarte. Saudade da tranquilidade, né? Comer merenda. Brincar. Época muito boa, foi uma época muito boa. Os amigos, foi uma época muito tranquila. Agora tenho amigos muito bons na sala, mas é um lugar mais de pressão de estudar, né? E é De natural. performance. De performance. E é natural. Show de bola. Seu maior objetivo que você acha que o aprovado pode te ajudar a alcançar ano que vem? Maior objetivo? Não sei. Não sei, ir bem no vestibular, né? É o objetivo de todo mundo, de tirar uma nota boa, de conseguir bem todas as matérias. Já escolheu a área? Não, mas eu tenho uma ideia, assim, uma coisa mais de exatas, né? Mas ideia, assim, certa eu não tenho, não. Aí já entra na outra pergunta. Exatas, humanas ou natureza? Exatos. Exatas. Do Uma bonde. aula marcante do Fundi 2. São muitas, mas a que veio na tua cabeça. Foi uma matéria, foi uma explicação, foi uma dica. Uma aula marcante. Não vale falar a história do 6º ano, não. Exatamente. No Fundamental 2, uma aula marcante. Cara, não sei, teve muitas. Tem muita aula que a gente lembra. Teve uma... Eu vou falar, aula de história. Teve uma aula de história com o Diógenes que a gente teve que ele fez um negócio de máquina no tempo, que ele pegou na cadeira e mexeu assim, e a gente voltou para Roma antiga, eu acho, um negócio de Grécia, Roma. E aí foi uma aula muito legal, todo mundo conseguiu entender muito essa dinâmica aí. É a aula que eu lembro do 6º ano, é a que eu mais lembro. Vou fazer uma pergunta agora, posso? Deve. Já pra gente encerrar e dar o spoiler pro próximo, né? Gabriel, além da performance, nossa preocupação é também com a formação integral desse indivíduo, né? Como que você enxerga o Gabriel saindo daqui ano que vem e encarando o mundo real lá fora? Eu acho que não tem como estar 100% pronto, né? Mas eu acho que eu tenho todo o recurso para estar pronto, né? Para não ser um choque tão grande. Óbvio que deve ser um choque, né? Mas eu acho que eu tenho todo o recurso aqui, tanto em trabalhar em grupo, né? Tanto quanto estar pronto para estudar, para ter pressão com matéria. Eu acho que aqui, né, é um ambiente que deixa pronto. Bem legal. Show de bola. Terminamos? Terminamos. No próximo, a gente vai ter um bate-papo com a professora. Não vamos falar o nome não, né? Existe o nome? Segredo de Estado. Mas é uma pessoa bem relevante no sentido de que ela foi a aluna da escola. Isso quer dizer que ela teve uma trajetória aqui de todo o ensino médio. Teve um hiato fora da escola, que pertence ao processo de transformação da própria escola, certo? Sim. E depois acabou voltando como professora. Ou seja, a galera não procura só medicina não, gente. Ainda galera há procura muito esperança muitas por magistério ainda, Exatamente. né? E aí a gente vai bater um papo sobre o ontem e o hoje, né? A aluna e a professora, como é que ela vê esses aprovados? É no plural? É a mesma coisa? Não é? A gente não sabe, né? Ela que tem que saber. É isso. Finalizado. Obrigado, Gabriel, pela presença. Valeu por De dia chamar, até a né? próxima. E sem pressão.